Fala galera, começando mais um vídeo aqui no podcast para falar do capítulo 1031 de One Piece. Já deixa o like, espalha pra galera, se inscreve se você ainda não é inscrito, segue o podcast aqui nas redes sociais, no Twitter é como tá passando no rodapé, _d_cast e no Instagram é pou.d.cast. Vamos falar sobre tudo, sobre Kid, Law e Big Mom, sobre Apu e Drake, mas tudo bem, a resolução eu achei interessante, sobre Yamato e principalmente sobre o desenvolvimento de personagem do meu personagem preferido. Eu sou suspeito, mas a gente vai falar de tudo que rolou com relação a Sanji, inclusive relembrar as falas dele e a crise de identidade que ele teve ao longo de um ano pra gente entender esse desenvolvimento. E como o final do capítulo é pesado, como eu falei, eu sou suspeito pra falar porque é o personagem que eu mais gosto, mas eu gostei muito desse capítulo. Pra quem assistiu a live do 1030 viu que a gente cornetou muito o capítulo 1030, foi um dos piores de um ano pra mim. Algumas coisas eu realmente não gostei, mas esse compensou, esse valeu a pena. Então é isso galera, eu sou o Leonardo Santiago, lembrando que a tripulação depois vai fazer uma live pra debater mais aprofundadamente a respeito do capítulo, afinal de contas a tradução oficial só sai no domingo, mas eu já quero falar a respeito desse capítulo, tá? Eu sou o Leonardo Santiago, como eu falei, e vai começar mais um vídeo aqui no podcast. A gente começa na capa colorida, obviamente com o primeiro comandante de cada bando, vamos dizer assim, fica muito claro aqui, mas o que me chama a atenção é o texto. No texto a gente pode ver que esse é o primeiro capítulo do clímax de Wano. A gente teve muitas teorias lá no começo do arco de Wano de que seriam 5 atos, inspirado no teatro Kabuki, mas pelo visto serão só 3 atos, a não ser que o terceiro ato seja o clímax da guerra e o quarto e o quinto ato sejam com a CP0 e depois o pós-guerra que a gente imagina que vai acontecer, né? Mas enfim, gostei dessa capa e agora a gente vai falar um pouquinho do capítulo, começando por Kid, Law e Big Mom. Law já começa falando a respeito do despertar da fruta de Kid. Ele fala que a fruta, na verdade, o despertar da fruta permite que ele transforme outras pessoas em imã, e Pombo, Luiz Pombo, um dos membros aqui da tripulação, falou isso na live do capítulo 1030. Infelizmente a gente acertou, a gente não gosta muito dessa questão de acertamos, ou então de nossa, está confirmado, a gente descobriu tudo. A gente não gosta muito disso, já tá começando o canal aqui com treta. É claro que eu assisto os vídeos, gosto de muitas teorias que vejo por aí, realmente gosto muito, mas essa questão de confirmado, descobrir, eu não gosto muito, enfim. O fato é que Pombo realmente comentou que isso seria possível e eu gostei, acho que foi uma saída bacana do Oda. Tenho algumas cornetas com relação ao 1030, com relação ao despertar, mas o fato é que foi bem explicado e Kid sabe que Law é um oponente para chegar em Laugh Tale e é claro que ele não vai falar os segredos do despertar da fruta dele, né? A Mama levanta falando Life or Oshiruku, que na verdade é o que ela gosta, né? A gente já viu algumas vezes aí no arco de Wano. Eu sinceramente quando vi isso de primeira achei que ela tinha perdido a memória, eu falei não, Oda não faria isso de novo, mas ainda bem que ele não fez. Ela usou Soul Pocos, levou a vida da galera e mesmo assim não foi suficiente porque a alma da galera é muito fraca e com isso ela usa o próprio tempo de vida dela, achei interessante. Gostei do paralelo com o Thriller Bark aqui, até vi isso no Twitter, vou ver se eu coloco. Como eu falei, eu vi esse paralelo no Twitter, achei interessante. Capítulo 482, a chegada do amanhecer, inclusive, a gente pode ver Gecko Moria gigantesco com as sombras na época, e a gente sabe que em um ano a galera também tá esperando o amanhecer, na verdade quer fazer o amanhecer acontecer, e essa rima não foi proposital, mas a gente tem aqui Gecko Moria, e a gente pode ver que tem um paralelo de desenho, pelo menos gigante, assim como o Big Mom ficou. A Mama, inclusive, reconhece a força de Kid, Law e de Luffy e fala basicamente venham pra cima, eu quero ver vocês ganharem de mim. É a minha Yonkou preferida até o momento. Kaido, infelizmente, pra mim até agora é uma decepção. Tudo bem que a Mama já teve flashback e Kaido ainda não, mas até agora tudo que Kaido é uma massa de força bruta, extremamente forte, sem nenhum desenvolvimento, e a Mama é a Mama. Eu espero inclusive que ela vá pra Elbaf, eu gostaria muito que ela fosse pra Elbaf, pra inclusive ter um final condizente e digno com a personagem, que pra mim até agora, como eu falei, é a melhor Yonkou. Aí a gente tem a parte de Apu e Drake. A gente já imaginava realmente que Drake não ia se aliar a Apu, mas Yamato chega descendo o cacete em todo mundo, inclusive dá uma porrada em Drake, depois fala, me desculpe, foi sem querer. Mentira, eu não falo que foi sem querer, mas me desculpe, eu não sabia que você agora estava do nosso lado. Eu imagino que vai rolar Apu versus Drake, e a parte curiosa aqui é que algumas pessoas já estão teorizando que os Numbers têm relação com aqueles prisioneiros lá do flashback de Yamato.
E se a gente pega essa página aqui do capítulo 1024 e vê os dois samurais aqui, realmente pode fazer sentido, principalmente o da direita. Vamos colocar aqui o capítulo de hoje, o 1031. A gente pode ver que inclusive o bigode parece ser o mesmo, né? Realmente faz sentido. E um deles, inclusive, fuga. Parece que reconhece Yamato, não sei dizer. Será que os samurais foram vítimas de um experimento de gigantificação? Faz sentido, já que tudo está conectado com o ano desde Punk Hazard. Então não seria tão jogado do Oda. Vou mais uma vez voltar para vocês verem aqui esse que tá com um copo de sake aparentemente, e vou colocar o outro samurai lá no flashback de Yamato. Tá bom, o bigode não é tão igual não, talvez a galera esteja viajando, mas como já tem gente debatendo isso, eu resolvi trazer aqui. O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá? Logo depois a gente tem a cena de Robin e Brook fugindo da CP0 e ela falando que os caras que estão com máscara estão com um nível acima dos demais, inclusive da própria CP0. Eles estão em um nível superior e a gente vai ver quem são esses. Eu imagino que eles não vão conseguir capturar Robin. Não acho que Oda vai repetir um plot com Enies Lobby 2.0 nem nada do tipo, mas eu acho que eles vão ter sim dificuldades, principalmente depois que Kaido cair, já que eu acho que a Mama ainda não cai. E aí a gente vai para a melhor parte do capítulo, que é Sanji dizendo que jamais bateriam a mulher e as mulheres do bordel dizendo que ele estava sozinho com ela e ele não se lembra de mais nada. Detalhe para a sobrancelha dele invertida, tem muita gente falando disso. Às vezes Oda pode errar no desenho, mas foi repetido. Ele desenhou Sanji todas as vezes nesse capítulo com a sobrancelha, então não acho que foi um erro. E ele se lembra de quando ele salvou a cozinheira, qual não me lembro o nome agora, que estava lá com eles, com a família V-Smoke em Holy Cake, e ela acaba apanhando dos irmãos dele e ele fica muito puto. Com isso a gente vai para a melhor parte do capítulo. Sanji fala que ficou perdido em pensamentos, que viu a mulher desesperada e depois não lembra de mais nada, apenas dela sangrando com um olhar de desespero. E aí ele começa a pensar: Luffy, qual versão minha você prefere? Meu lado humano é sempre inútil contra inimigas mulheres, mas como um guerreiro da ciência eu poderia facilmente executar um monstro desse. Então ele fala que seria fácil derrubar a Queen. É realmente a Chuck Norris, o Chuck Norris de One Piece. Que tipo de pessoa o Rei dos Piratas precisa ao seu lado? E ele tomou a decisão dele. Essa decisão dele contrasta muito com a primeira vez que ele usa o traje no começo de um ano contra Page One. Ele fala que não importa mais, já que as habilidades foram despertadas. Eu vou voltar aqui, vamos lá. No capítulo 931, Sanji fala o seguinte: nós estamos contra um Yonkou. Ser teimoso nem sempre funciona quando está tentando salvar alguém. Então, se eu jogar fora o meu orgulho, então eu possa ser capaz de salvá-los. Mas é claro, eu estou assumindo que essa coisa tem um poder para me ajudar. Então a gente viu o desenvolvimento de Sanji desde o começo. A gente viu ele usando o traje para engolir o orgulho, a gente viu ele usando o traje para fugir das águas termais lá com Nami, Shinobu e tudo mais. A gente viu ele usando o traje para salvar a Momonosuke. O problema é que o traje começou a despertar a questão genética nele e ele começou a ficar com medo de não ter as emoções, e essa questão com a mulher realmente mexeu de vez com a cabeça dele. Ele resolveu nunca mais usar, porém a gente percebe ao longo do capítulo que ele pode ter absorvido as habilidades do traje sem necessariamente o traje, já que tem um quadrinho específico que ele parece realmente ter ficado invisível, não parece que foi velocidade, então talvez ele tenha conseguido absorver a questão do traje. E quanto às emoções, eu não sei o que dizer. Eu acho que existe sim a possibilidade de um Zoro contra Sanji. Eu vou explicar o motivo aqui. Primeiro, que essa cena por si só é sensacional. Ele pede para o seu maior rival, o cara que ele briga todo dia, que se ele mudar, Zoro deve matá-lo. Essa cena é pesada. Imagine que são caras que brigam há 2, 3 anos dentro da tripulação todo dia. São caras que se respeitam muito, mas vivem discutindo, e Zoro ainda fala: então não morra antes disso. São dois caras que se respeitam. Pra mim, o ponto alto do capítulo, sempre que tiver Sanji e Zoro interagindo de uma forma mais séria, pra mim sempre vai ser a melhor parte de qualquer capítulo, porque são dois personagens sensacionais e o desenvolvimento disso é um absurdo. Pra mim, inclusive, pode se equiparar a Zoro se ajoelhando e pedindo pra Mihawk treinar ele. Sanji está pedindo pra Zoro matar ele caso ele não mantenha suas emoções ou quebre seus princípios. Isso pra mim é um absurdo no sentido de desenvolvimento do personagem. E eu gostei muito também que o Hell Memories deixou de ser a questão de Kamabaka, que pra mim é o grande problema de Sanji, a forma com que ele trata os Okamas, a forma como Oda retrata a questão dos Okamas de forma estereotipada. Pra mim é o grande problema de Sanji, talvez um dos maiores de One Piece. Ele, entre aspas, ressignificou isso para o inferno das memórias, que é a Germa, que é ser da família V-Smoke. Sanji vai ganhar de Queen, mas eu realmente acho que, mesmo que não seja um ano,
Oda não jogaria isso do nada, pode ser que Zoro seja o responsável por colocar Sanji de volta nos trilhos em algum momento, seja no barco indo para Elbaf, seja em Elbaf, enfim, a gente não sabe quando, mas eu não acho que Oda jogaria isso do nada. Gostei muito do capítulo, pra mim uma aula de desenvolvimento de personagem do Sanji, e eu quero saber o que é que você acha. Deixa aqui nos comentários, galera, deixa o like, espalha o vídeo porque é importante, tamo junto, um abraço.